A vida na Grécia Antiga. Há 2500 anos, uma civilização notável desenvolvia-se aqui, na Grécia. A Grécia é conhecida como o berço da civilização ocidental porque o seu povo criou o primeiro sistema democrático de governo, os primeiros Jogos Olímpicos e deu importantes contributos para a arquitetura, as artes, a literatura, as ciências e a matemática. A sua religião misteriosa despertou o interesse de inúmeras gerações com os seus maravilhosos mitos e lendas. Vamos recuar no tempo e ver como era a vida neste fantástico período da história. O território e as cidades-estado da Grécia Antiga. A civilização da Grécia Antiga desenvolveu-se nesta região do nordeste do mar Mediterrâneo, conhecida pela sua beleza, onde as montanhas tocam o mar. É um local onde as oliveiras brotam dos campos de flores selvagens e os pastores vigiam os seus rebanhos nas encostas rochosas de centenas de ilhas remotas. Devido à geografia acidentada deste território, as populações que aqui viveram há muito tempo estavam isoladas umas das outras e, por isso, nunca estiveram unidas por um mesmo governo. Assim, a sua civilização desenvolveu-se nas várias cidades-estado independentes espalhadas por uma vasta região. Basicamente, uma cidade-estado grega não era mais do que um pequeno país constituído por uma ou mais cidades e as terras e aldeias em seu redor. Cada cidade-estado tinha um sistema de governo, leis e um exército próprios. Mas, como todos os cidadãos das diferentes cidades falavam a língua grega, tinham costumes parecidos, usavam estilos de construção e de arte semelhantes e prestavam culto aos mesmos deuses e deusas, os historiadores encaram-nos como fazendo parte de uma única grande civilização, conhecida como a civilização da Grécia Antiga. A Grécia situa-se no sueste da Europa, no sul da Península Balcânica, na zona Mediterrâneo Oriental. É banhada pelo mar Jónio, a ocidente, e pelo mar Egeu, a oriente. A capital, Atenas, é considerada o berço da civilização ocidental. É uma cidade famosa pelos inúmeros monumentos, testemunhos do seu glorioso passado. A Grécia caracteriza-se pelo seu relevo montanhoso e uma costa muito recortada, uma particularidade geográfica que contribuiu para a divisão da população em grupos. Estes instalavam-se preferencialmente nas terras férteis dos vales. Formavam-se assim comunidades geograficamente isoladas que se foram tornando autónomas e independentes umas das outras. Era a cidade-estado, ou polis, que possuía o seu próprio governo e instituições políticas. Estes povos sentiam-se gregos pela identidade da língua, religião, costumes, ou seja, pela cultura. A Acrópole era parte integrante da polis, construía-se num local alto, de fácil defesa e era, por norma, o ponto a partir do qual as cidades cresciam. Com o tempo, a Acrópole perdeu a sua importância política e residencial, mas mantém-se o principal local de culto da cidade. Na Acrópole, para além do templo em honra do deus protetor, situavam-se vários monumentos importantes e edifícios públicos. No século V a.C., o chamado século de Péricles, a sociedade compunha-se de 3 grupos distintos: cidadãos, metecos e escravos. Os cidadãos eram os homens livres maiores de 18 anos com o serviço militar cumprido e filhos de pai e mãe atenienses. Constituíam apenas 10% da população ateniense, que nesta altura rondaria os 400.000 habitantes. Só os cidadãos podiam participar na vida política.
Os metecos eram homens livres estrangeiros que normalmente se dedicavam ao comércio e a atividades artesanais. Tinham muitos dos deveres dos cidadãos, mas poucos dos seus direitos. Por fim, os escravos eram, na sua maioria, de origem estrangeira, ora prisioneiros de guerra, ora comprados nos mercados da Ásia Menor. Realizavam frequentemente os trabalhos mais pesados. Calcula-se que em Atenas viveriam cerca de 200 mil escravos, ou seja, metade da população. No dia-a-dia, a maior parte das atividades dos gregos decorriam ao ar livre. Após os seus afazeres, os cidadãos encontravam-se na Ágora, o centro da cidade, onde negociavam e discutiam política e filosofia. As casas e oficinas situavam-se à volta da Acrópole e da Ágora. As habitações eram bastante simples. Possuíam apenas um piso e eram construídas com tijolos secos ao sol. O mobiliário resumia-se a algumas cadeiras e mesas, arcas e esteiras. A vida dos atenienses era bastante sóbria, mas modesta. As casas tinham dimensões reduzidas e geralmente só possuíam um piso. Eram construídas a partir de tijolos de barro secos ao sol. Devido às ruas estreitas de Atenas, a iluminação era escassa, pelo que tinham de recorrer a lâmpadas de azeite. Das divisões principais, salientamos os quartos, a cozinha, o ginásio, o vestíbulo, o pátio e o gineceu. Mesmo nas casas mais ricas, o mobiliário era simples e sem luxos. Limitava-se a camas, mesas, cadeiras, arcas e esteiras. O local da casa destinado ao homem era o andron, reservado para as suas conversas e discussões. Para tomar as suas refeições, os gregos deitavam-se em canapés. No repasto não podia faltar o pão, o vinho, o azeite e as frutas, todos eles itens obrigatórios. Na Grécia de Péricles, a pequena dimensão da polis grega permitiu a organização de uma democracia direta amplamente participada. O regime democrático ateniense assentava em variadas instituições. A Eclésia, ou Assembleia Popular, constitui o principal órgão político da democracia direta. Aqui, todos os cidadãos têm o direito a discutir e a votar as leis. A Eclésia detém, assim, o poder legislativo. A Bulé era constituída por 500 membros que preparavam as propostas de lei a submeter à Assembleia Popular. Os estrategos eram magistrados eleitos, chefiavam o exército e a marinha e controlavam a política externa e financeira. Em períodos de guerra, como foi este conturbado século V a.C., os estrategos tornavam-se verdadeiros chefes de Atenas. Os arcontes eram magistrados cuja nomeação era sorteada e que desempenhavam quase exclusivamente funções religiosas e judiciais. A justiça era assegurada por cidadãos comuns, reunidos em 2 tribunais. O Areópago, composto por antigos arcontes, julgava crimes religiosos e de morte. O Elieu, ou Tribunal Popular, era composto por 6.000 juízes que julgavam os delitos mais vulgares. Apesar de ser considerada uma importante referência histórica, a democracia ateniense apresentava alguns limites e contradições, sobretudo se vista com os valores dos nossos dias. Apenas os cidadãos, uma minoria da sociedade, podiam participar na vida política. As mulheres, os metecos e os escravos não eram considerados cidadãos.
A formação para a cidadania era uma das principais preocupações dos gregos. A educação intelectual dos jovens era complementada com a preparação física. Exercitar o corpo era considerado tão importante como desenvolver a mente. Os concursos artísticos e as competições desportivas eram espetáculos sagrados para os gregos. As corridas, os saltos, o lançamento de disco e de dardo são apenas algumas das modalidades que foram readaptadas para os nossos dias e que perpetuam os mais famosos Jogos Gregos. Os Jogos Olímpicos, iniciados cerca de 776 a.C., realizavam-se em Olímpia, de 4 em 4 anos, em honra de Zeus, deus do trovão e da tempestade. No que respeita à religião, os gregos eram politeístas, isto é, adoravam vários deuses que, apesar de serem considerados seres superiores, possuíam defeitos e virtudes como os humanos. Os deuses gregos tinham uma hierarquia, no topo da qual estava Zeus, o mais temível dos deuses, o deus dos deuses, casado com Hera. Destacam-se, de entre os filhos de Zeus, os deuses Apolo, Dioniso, Afrodite, Ares, Hermes e Ártemis. Em termos de arquitetura, o Parthenon é um bom exemplo do esplendor da arquitetura grega que buscava o equilíbrio, a harmonia e a justa proporção. Na escultura, os heróis, os deuses e os atletas constituíam os principais modelos de inspiração. A perfeição ideal e o movimento caracterizam as estátuas do período clássico. Os gregos foram também notáveis pintores, de que são testemunhas vasos de cerâmica que chegaram até nós. Pintavam, sobretudo, aspectos da vida cotidiana e cenas mitológicas. O teatro constituía outra das importantes manifestações culturais, cívicas e religiosas dos gregos. As representações decorriam em anfiteatros semicirculares ao ar livre. Durante as representações, os atores usavam máscaras que lhes permitiam representar vários papéis, incluindo femininos, ao mesmo tempo que lhes amplificava a voz. A tragédia e a comédia eram os principais géneros teatrais cultivados pelos gregos.